ele gostaria que fosse acordado também como um dos projetos também essencial para a evangelização através da missão do lar, o projeto da missão do lar. Com certeza ele vai estar abordando na nossa próxima AGO a importância dos campos da nossa convenção, implantar o projeto da missão do lar, que nós chamamos de crescimento missão do lar. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Saulo, pelo convite que nos fizeram, que nós pudéssemos estar aqui. Já estivemos em outra oportunidade juntos e apaixonado pela obra da evangelização, por esse projeto. Deus continue te abençoando, pastor Saulo. Muito obrigado pelo convite que nos fez para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Então, quero louvar a Deus pela vida do pastor, aqui, o presidente aqui na área 1, né? O pastor Daniel, que está viajando, mas está sendo representado aqui pelo seu vice, que é o pastor Marcos Roberto. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome do pastor Marcos Roberto, pastor Daniel. Eu quero aqui externar os meus agradecimentos a todo o corpo de obreiros que estão aqui nesse altar. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, presbítero Coronel Brito. O presbítero, ele é coronel da Polícia Militar, inclusive foi comandante aqui na Sailândia, comandou também o 14º na Imperatriz, Alces, muitas cidades, e está ali entregando conosco hoje ali em Davinópolis. É um amigo, um companheiro que Deus tem nos dado. Inclusive lá no 13º Batalhão Imperatriz, nós fizemos uma missão do lado dele, lá da casa. Ele era subcomandante lá do 13º Batalhão, e lá dentro nós realizávamos a missão do lar. Quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu companheirismo. Está sempre nos auxiliando na obra de Deus. Um homem apaixonado pela obra do Senhor, pelo reino de Deus, e tem sido uma bênção de Deus ali na cidade de Davinópolis, onde estamos ali presidindo, representando ali a nossa convenção, representando o nosso querido pastor presidente, pastor José Alves Cavalcante. Meus amados, o que nós vamos estar ministrando aqui nessa noite é um conteúdo que nós vivemos na prática no decorrer de 25 anos na nossa vida ministerial. 25 anos pastoreando. Pastoreei mais de 20 anos ali em Imperatriz, ao lado do pastor Raul, fui vice-presidente também do pastor Raul, fiz parte praticamente quase 20 anos do Conselho de Ministros ali em Imperatriz, fui coordenador de áreas, construímos várias igrejas na Imperatriz, e o crescimento que aconteceu, principalmente das multiplicações das congregações Imperatriz, foi a missão do lar, esse projeto. Então nós chegamos a ter mais de 3 mil grupos na Imperatriz. Nós tivemos em um determinado ano na Imperatriz, nós tivemos mais de 13 mil pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, e nós realizamos o culto chamado Meu Fruto Fiel. Então é um projeto que nós vivemos na prática há muitos anos, e aprove a Deus ter nos enviado ali para Davinópolis. Em 2 anos que nós estamos ali, nós já batizamos mais de 200 nas águas para a glória de Deus. Amém, amados? Ganhamos mais de 200 pessoas para Jesus, porque é um projeto que nós trabalhamos muito com a consolidação, com o discipulado. É bem verdade que o tempo aqui, irmãos, é muito resumido, restrito, para todo um conteúdo muito abrangente daquilo que
nós não queremos estar aqui explanando aqui nessa noite. Estava falando aqui para o pastor Saulo que a implantação da missão do lar, no mínimo aí nós deveríamos ter no mínimo 3 dias, né? Ou pelo menos um sábado à tarde, sábado à noite, um domingo pela manhã, para nós discorrermos toda a estrutura da implantação do projeto da missão do lar nas casas. Mas nós vamos trazer aqui o básico da estrutura do projeto, para que os irmãos possam entender esta visão extraordinária. Uma das ferramentas que foi usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e foi usada pela igreja primitiva através dos grupos familiares nas casas. Eu convido todos os presentes para se colocar em pé, para nós fazermos leitura bíblica da palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Você poder abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Amém? Podeis tomar os nossos assentos. Meus irmãos, nós temos aqui a nossa terceira edição do nosso livro, Ganhando e Discipulando através dos pequenos grupos. Nosso livro hoje é uma ferramenta que tem ajudado muitos obreiros, tem ajudado muitos pastores congregacionais, pastores presidentes de campo, um dos grandes teólogos que nós temos aqui no estado do Maranhão, que faz parte da CEADEMA, pastor Rafael Batista, que é o primeiro secretário ali naquela convenção. Nós tivemos lá várias vezes na cidade de Santa Inês, implantando os pequenos grupos. Pastor Raposo em Bacabal também hoje trabalha muito forte com a visão de pequenos grupos nos lares. O estado de Santa Catarina, Joinville, o pastor Clébio Bandeira foi embora para aquele estado, para aquela cidade. Nós tivemos ali implantando o projeto da missão do lar. Inclusive essa revista, Curso Bíblico do Discipulado, Conhecendo o Amor de Deus, é uma revista que foi lançada pela Assembleia de Deus de Joinville, o Discipulado para o Brasil. Vocês veem que tem um nome aqui, Discipulado para o Brasil, pela CGADB. E pela vontade de Deus, vários anos nós tivemos ali, ministrando também o Discipulado para o Brasil, na Assembleia de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. Então eles uniram o projeto da missão do lar com o projeto do discipulado. Inclusive eles utilizam até Atos, capítulo 5, versículo 42, que é o texto que nós usamos como base da implantação do projeto da missão do lar. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Então a Assembleia de Deus de Joinville, ela é a igreja, irmãos, no Brasil, que mais trabalha com o discipulado de uma forma excelente, é a Assembleia de Deus de Joinville. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer, viajar para aquela região, passe ali naquela cidade, Joinville, e conheça o trabalho discipulado daquela igreja. Eles trabalham dentro da mesma visão daquilo que o pastor Eliuber, que é o fundador da Igreja da Paz. Cada crente, um discípulo, discipulador. Este é o lema que nós trabalhamos na Assembleia de Deus, ali em Davinópolis, da nossa querida convenção Comadésima. Cada crente, um discípulo, discipulador. Então os irmãos estão percebendo aqui, nós temos a logo do discipulado da CGADB. Vocês estão vendo essa casinha, uma mão e nome discipulado. É o logo que é utilizado pela Assembleia de Deus
do Brasil, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Aqui nós estamos perto da minha direita, aqui, que é o CML, que é a logo que nós usamos para o projeto do CML, que é Crescimento Missão do Lar, Ganhando e Discipulando, e também a logo aqui da nossa convenção com a TESPA. Meus irmãos, nós também trabalhamos dentro desse tema, cada crente, um discípulo, discipulador, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 19: Ide, faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então há uma determinação, há uma ordem do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Essa ordem não está explícita apenas em Marcos 16:15. Todos nós sabemos decorado o que está escrito lá em Marcos 16:15. A Assembleia de Deus é a igreja número 1 no mundo, eu não digo no Brasil, mas número 1 no mundo, que sabe muito bem praticar as obras da evangelização através dos seus departamentos. Então, dentro desses departamentos existem vários ministérios que trabalham com os impactos evangelísticos, que trabalham com os avanços para alcançar o pecador através da evangelização pessoal, da evangelização em massa, das cruzadas evangelísticas e assim sucessivamente. Mas infelizmente, irmãos, há uma deficiência muito grande aqui no Brasil, de muitas das Assembleias de Deus espalhadas por esse Brasil, que o discipulado há uma deficiência ainda muito grande. A igreja, ela é excelente para evangelizar, porque infelizmente no decorrer de muitos anos nós focalizamos a nossa visão somente voltada para Marcos 16:15, através das ações evangelísticas. Mas a igreja, no decorrer de muitos anos, ela deixou a desejar do que está escrito lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando o Senhor nos ordenou também para que nós pudéssemos gerar filhos, esse filho ele fosse consolidado através do discipulado. E infelizmente as portas de muitas igrejas, as portas do fundo, elas são mais largas do que a porta da frente. As igrejas, elas ganham muitas pessoas evangelizando, alcançando através dos impactos, através da evangelização, mas a igreja, ela não tem conseguido, irmão, consolidar vidas, consolidar pessoas. Esse é o maior desafio de muitas igrejas das Assembleias de Deus no Brasil. E por isso que muitas igrejas, elas têm perdido muitas pessoas, porque ela não tem um trabalho eficiente de pessoas preparadas, treinadas para saber lidar com a consolidação. Só para vocês entenderem que está escrito lá em Provérbio: quem ganha alma sabe o é. Essa palavra, quem ganha almas sabe o é, não tem nada a ver com você orar pela vida do pecador. Às vezes você vai evangelizar, você entrega um panfleto com uma pessoa, compartilha Jesus para aquela pessoa, e você pergunta se aquela pessoa gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Aí a pessoa diz que sim, eu quero entregar minha vida a Jesus. E você ora por aquela pessoa. Só que a palavra que está escrita lá em Provérbios, quem ganha alma, a palavra ganhar, ela não tem nada a ver com você apenas orar pela pessoa, levando a pessoa a confessar Jesus. Ganhar no hebraico, a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, do grego para a Septuaginta. Essa palavra ganhar quer dizer consolidar. Consolidar. E consolidar é nós enxertar o novo convertido na videira que é Cristo. Por isso que Jesus nos chama a atenção lá em João capítulo 15. Ele nos diz, você vê que lá o Senhor nos fala sobre a videira, e a videira é Cristo. E Jesus nos diz que vós verdadeiramente tornareis os meus discípulos
quando vós produzir muito fruto. Esse fruto fala exatamente de um discipulado, de uma consolidação. E o texto posterior diz: o vosso fruto permaneça. Esse fruto para permanecer é através do discipulado. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, escrevendo lá aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele nos diz que Paulo, meus irmãos, ele pregou, ele semeou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus só dá o crescimento para uma igreja quando tem Paulo que prega, que evangeliza, que se utiliza das ferramentas que está aqui na palavra de Deus para a evangelização, mas também o Senhor conta com Apolos, que haja discipuladores no meio da igreja. O Senhor se preocupa tanto com o discipulado, que não foi em vão que ele, lá em Mateus 28, 19, ele também deu uma ordem também, quando o Senhor diz: vocês ide e façam discípulos. Ele poderia muito bem ter ficado apenas em Marcos 16 e 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele não ficou apenas em Marcos 16 e 15, ele também me chamou a atenção, me chamou a essa responsabilidade de Mateus 28 e 19, ide e façam discípulo. E a palavra faça discípulo no grego quer dizer fazedor, no latim quer dizer aluno, quer dizer um aprendiz. E não se faz um discípulo da noite para o dia, não se faz você ganha uma pessoa instantaneamente, você ganha uma pessoa saindo para um evangelismo, compartilhando a palavra de Deus ao teu vizinho, ao teu amigo de faculdade, da escola, do trabalho. Você pode evangelizar a qualquer momento. Agora, fazer discípulo exige nós invertirmos em tempo. Esse é o problema, irmãos, de muitas igrejas, que tem muitos pastores, muitas igrejas não conseguem segurar as pessoas que estão sendo alcançadas, por causa que não existe um trabalho eficiente de um discipulado. E como eu falei para os irmãos, eu quero aqui ratificar as minhas palavras. É um projeto, irmãos, que trabalha muito forte com o discipulado, com a consolidação. Os grandes resultados que, pela vontade de Deus, todas as igrejas que eu tenho pastoreado, os maiores resultados que nós temos obtido foi através dos pequenos grupos lares, porque os pequenos grupos lares trabalham com a consolidação e com o discipulado. É importante a igreja ela entender o princípio da consolidação, o princípio de nós levarmos as pessoas a frutificar, fazer parte da árvore da genealogia da multiplicação. O Wilson gerou Brito, Brito gerou Saulo, Saulo gerou José, José gerou Maria, Maria gerou Raimunda, Raimunda gerou, e assim sucessivamente. Eu preciso entender o princípio da árvore da genealogia. O Senhor nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento através do apóstolo Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele tinha um sentimento em nós de frutificar, de multiplicar. E quando o Senhor nos diz lá em Gênesis, crescer e multiplicar, esse crescer e multiplicar, quando nós trazemos para o aspecto do crescimento da igreja, é através de um trabalho sólido, é através de um discipulado, de uma consolidação, de resultados consistentes. E muitas igrejas, infelizmente, têm muitos obstetras, mas tem poucos pediatras em algumas igrejas. Tem muitas igrejas que estão cheias de obstetras, mas tem poucos pediatras. O pediatra, você sabe que é o médico que cuida da criança após o nascimento, após o parto.
cuida daquela criança, e nós precisamos que o Senhor levante pediatras dentro da igreja, para que venha ter a visão do cuidado espiritual dos bebês recém-nascidos, daqueles que estão nascendo através da evangelização. Pastor Eliúbe, ele diz uma coisa, que se ele realiza uma cruzada para 5.000 pessoas, e se 5.000 pessoas entregarem sua vida a Jesus, ele tem 5.000 discipuladores. Para cada pessoa que aceita Jesus, ele tem um discipulador. Então, queridos, nós vamos mostrar aqui para os irmãos. Eu vou trazer uma palestra aqui hoje falando sobre transicionando a visão. Como eu falei, o tempo é muito pouco para nós discutirmos todo o conteúdo, todo o projeto. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que é a primeira vez está sendo ministrado sobre o projeto da Missão do Lar, o porquê não dizermos da importância do discipulado e da consolidação. E aqui no nosso livro eu trato sobre 3 perguntas que nunca poderão sair dos nossos corações. Essas 3 perguntas eu faço constantemente na minha vida ministerial. A primeira pergunta é: o que eu posso fazer para conquistar mais almas para o reino de Deus? A segunda pergunta: o que eu posso fazer para não perder as almas que já conquistei? E a terceira pergunta: o que eu posso fazer para reconquistar aquelas almas que já se desviaram? Todas essas respostas eu trato aqui no nosso livro, Ganhando Discipulando, através dos pequenos grupos. Aqui também nós abordamos sobre o princípio de crescimento, como é que as nossas congregações, como é que as nossas igrejas estão crescendo. Irmãos, eu não acho nenhuma vantagem. Eu falo para os novos pastores que estão aqui, obreiros. É claro, todo pastor, ele não acha ruim, né? Quando às vezes há um salão, um pastor que vai abrir uma congregação do zero, só ele e a família, ele acha bom receber carta de mudança, né? Todo pastor acha bom, não é ruim. Às vezes vamos abrir uma congregação nova, aí o pastor é empossado lá com a família, e aí ele recebe 10 cartas de mudanças. Ele pensa que a igreja está crescendo. Isso não é crescimento, irmão. Isso não é crescimento. Isso é ilusão. Não é ruim. Eu estou falando crescimento. O verdadeiro crescimento, ele não se dá de dentro para fora, porque as pessoas já são crentes, só mudaram de um bairro, de uma cidade, de ministério, de congregação, de igreja, só mudaram, mas já são crentes. O verdadeiro crescimento da é de fora para dentro. É quando nós ganhamos através de um trabalho de evangelismo, através de um trabalho de discipulado. Quando você chega no final do ano, você vê caras novas na igreja, de pessoas que foram ganhas através da evangelização, que foram consolidadas através do discipulado. Aí sim você vai ver um verdadeiro crescimento saudável daquela igreja, daquele ponto ali que abriu recentemente. Só que tem muitas pessoas que estão se iludindo, achando que as suas igrejas estão crescendo pelo fato de estarem recebendo pessoas que vêm de outros lugares, de outras congregações. Tem a sua importância? Tem. Por exemplo, é como uma igreja que ela, na ceia, ela entrega a ceia para 100 pessoas. São 100 pessoas que estão ceando naquela congregação. Aí no dia do batismo, aquela igreja, ela vai apresentar 20 candidatos ao batismo. Daqueles 20 candidatos ali, nós temos o filho do presbítero, a filha da irmã do ciclo de oração, a filha do pastor. Nós temos aquela irmã que regularizou a sua vida matrimonial. Nós temos aquela pessoa que veio de outro lugar, que não é batizada agora, gostaria de ser batizada. Ou seja, os 20,
todos já são crentes. Dos 20, todos já congregavam na igreja. Então, não aumentou o número de congregados, aumentou só o número de ceantes. Se a igreja dava ceia para 100, agora ela vai passar a dar ceia para 120. Só que aqueles 20 que agora foram batizados nas águas já faziam parte da igreja. Era a filha do presbítero, era a filha da irmã do ciclo de oração, era a irmã que já estava na igreja, mas regularizou a sua vida conjugal. Agora, quando a igreja ela ganha pessoas, irmãos, e discipula, no dia do batismo, o pastor apresenta e diz: olha, irmão, essa pessoa tem 30 dias que aceitou Jesus, tem 2 meses, tem 3 meses que aceitou Jesus, e agora desceu as águas, bendito seja o nome do Senhor, foi batizada, e agora ela vai frutificar também, ela vai gerar filhos para Deus. Esse é o verdadeiro crescimento da igreja. Então, como é que nós estamos crescendo? A igreja, ela precisa ter alvos, ter propósitos, para que ela possa alcançar novas pessoas que ainda não foram alcançadas, pessoas que precisam ser alcançadas para que elas possam reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador das suas vidas. Aí a igreja ela está crescendo de uma forma saudavelmente. Agora, todo projeto nós precisamos transicionar, e quando nós estamos transicionando um projeto, os primeiros da linha de frente somos nós, pastores. Eu não sou muito daquele tipo de obreiro que diz: vocês vão e eu fico. Eu entendo que se eu estou implantando um projeto na igreja, eu tenho que ser o primeiro a fazer parte daquele projeto, como exemplo. E o que eu vou mostrar aqui para os irmãos, quanto que é importante a presença de um pastor inserido dentro dos projetos da evangelização e do discipulado. Então, dentro do projeto, nós temos o pastor presidente, que ele é o líder geral. O líder geral, é como disse Mike Murdock, ele disse: a visão caminha quem tem a visão. É claro, quando eu me refiro que o pastor ele tem que estar na linha de frente, não estou dizendo que ele tem que estar todos os dias ali, ou uma vez por semana, presente ali nos grupos da missão do lar, que nós vamos estar mostrando aqui aos irmãos, ou presente 100% dentro do projeto. Mas quando eu me refiro, eu falo na questão de ele transicionar, de ele estar direcionando, de ele estar mobilizando o rebanho, para que o rebanho venha ter a visão do que é transicionar um projeto para alcançar pessoas. E o primeiro que tem que ser é o pastor presidente. E eu só estou aqui, irmãos, com a bênção do pastor José Alves Cavalcante. E o pastor José Alves Cavalcante é um grande visionário, um grande homem de Deus. Não é em vão que a nossa convenção ela está presente em todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil, a nossa convenção ela está presente. Uma convenção ela só alcança municípios, cidades, capitais, os estados, quando o presidente ele transiciona o que? A visão da convenção. E o pastor Cavalcante ele fez isso muito bem e continua fazendo com muita competência. E a nossa convenção é a convenção que mais cresce no Brasil. E nós sabemos que através da nossa convenção muitas pessoas têm sido alcançadas através de quê? Dos pastores que estão presentes nesses campos, representando o presidente e a convenção, que estão transicionando a visão. Todo pastor que transiciona a visão do seu líder, meus irmãos, esse pastor é abençoado. Uma das coisas que eu trato aqui no meu livro aqui é sobre o princípio de autoridade. Inclusive tem até a foto do coronel aqui fardado, da polícia, que na época ele fez parte
diretamente, né, dos grupos ali participando conosco. E eu, na época da primeira edição, já estava aqui no nosso livro e permanece aqui até hoje. Aqui eu falo, em uma das páginas, sobre o princípio da autoridade. Então, esse princípio da autoridade, ele só será notório, só irá funcionar quando os obreiros, eles entendem o princípio de não quebrar a autoridade constituída e estabelecida por Deus. Da mesma forma acontece com o líder da missão do lar. O líder da missão do lar, ele foi estabelecido por Deus para liderar os missionários que estarão trabalhando nas casas. E assim nós vamos transicionando esse princípio da autoridade. Eu falo para os irmãos, eu coordenei muitos anos os grupos da Imperatriz. Nunca, pelo menos na gestão que nós estávamos coordenando, eu nunca tive problema, irmãos, de pessoas que achavam que o grupo estava grande. Agora eu vou ser o pastor aqui, eu vou romper com o projeto da missão do lar. Não, porque nós, nos nossos treinamentos, seminários, nós trabalhávamos muito sobre esse princípio da autoridade, que não pode ser quebrado, porque não adianta eu quebrar o princípio da autoridade, querer pregar a palavra do Senhor debaixo de maldição. Deus não tem como aceitar um esforço de uma pessoa que sai propagando a palavra, que sai profetizando as bênçãos de Deus na vida de A e de B, sendo que a pessoa está debaixo de uma quebra de um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Por isso tem muitos lugares por aí que o trabalho não vai para frente, irmãos, porque Deus não trabalha com quebra de princípios. Agora, quando a igreja ela vive o princípio da honra, o princípio da autoridade, o princípio da obediência, porque a maior autoridade sobre nós, aleluia, como igreja em primeiro lugar, é Deus. Deus, aleluia, é a maior autoridade sobre a sua igreja. Por isso que ele disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus disse: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Mas ele virou para Pedro e disse: eu vou te dar a chave. Pedro, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Deus está falando com autoridade. Tudo que tu desligares aqui também vai ser desligado. É uma autoridade, irmãos. Nós só temos sucesso na nossa vida ministerial, nós só temos sucesso naquilo que nós fazemos quando nós, aleluia, obedecemos o princípio da autoridade estabelecida por Deus. Esses dias eu estou falando isso para os irmãos porque o projeto trabalha com pessoas. Nós trabalhamos com pessoas, pequenos grupos. Está ali, ó, presidente geral, coordenador geral do CML. Aí você vai ver coordenador dos grupos da congregação, que é o irmão. Aí tem um membro, aí tem um pastor da congregação. Você vê o coordenador dos grupos da área, tem um líder de grupo na congregação. Aí tem os convidados do evangelho, tem o anfitrião, aí tem os novos convertidos. Você vê que há uma hierarquia. Um dia eu falei para esses dias com uma pessoa, e a pessoa acordando 5 horas da manhã. Eu falo muito isso, quando a gente conversa muito aqui, eu converso muito com o coronel, a gente conversa muito sobre esses assuntos, e aí ele acorda 5 horas da manhã para orar. E eu cheguei, chamei essa pessoa e disse: rapaz, tu sabia que tu está acordando em vão, essa tua oração Deus não está recebendo? Aí eu disse: mas por quê, pastor? Eu falei que é uma pessoa que tem uma liberdade de falar. E eu falando para essa pessoa, eu disse: rapaz, porque tu está debaixo de uma quebra de princípio. Ele disse: você está debaixo de uma quebra de um princípio da autoridade. Você quebrou o princípio da autoridade. E Deus não ouve a tua oração. A não ser que se você estiver orando, Deus te leva a um quebrantamento, a um arrependimento. Porque você desonra as autoridades que Deus constituiu eclesiasticamente. Ele é um dos que faz parte de um grupo de rebeldes, e aí quer ter sucesso na vida ministerial, quer ser honrado ministerialmente,
mas vivendo debaixo de uma maldição de quebra de princípios. E aí ele saiu de lá assim, naquela oração, falando para ele, e ele disse assim: pastor, eu não tinha parado assim para pensar sobre isso. Eu disse: pois é, meu filho, não preciso vir mais para a oração não, tu estava orando em vão. Enquanto tu não consertar a sua vida, baixar essa sua crista, se humilhar e obedecer à tua liderança, Deus não vai te honrar, Deus não vai te abençoar, porque você está quebrando o princípio. Como é que vai gerar filhos doentes? Imagina, irmão, um doente querer discipular um convertido. Como é isso? Como é que eu vou discipular um convertido quebrando princípios? Por isso aqui, irmãos, discipular é transferência do caráter de Cristo. Discipular não é transferir conhecimento bíblico não, porque conhecimento bíblico, curso de teologia tu faz até pela internet. Mas discipular é transferir o caráter de Cristo. Vai muito mais do que você transmitir conhecimentos, porque tem muitas pessoas que têm conhecimento da letra da Bíblia, mas vivem quebrando princípios estabelecidos por Deus. E o apóstolo Paulo escrevendo diz que não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então, para discipular, eu tenho que viver os princípios de Deus. O princípio da humildade, da honra, da submissão. E eu nunca tive, desde quando eu me entendi crente, irmãos, eu nunca tive problema de reconhecer as autoridades de Deus constituídas sobre a minha vida. Todo tipo de seminário, de cursos que você imaginar sobre o crescimento de igreja, eu já participei. Fez agora um ano, pela segunda vez, Deus me levou. Dessa vez eu fui para Carolina do Norte, nos Estados Unidos, lá na casa do doutor Billy Graham, de Billy Graham morou. Ele morou na cidade natal de Billy Graham, e ele passou para o Senhor, porque ele não queria morrer no hospital. Os maiores evangelistas que estava vivo no nosso século, que foi Billy Graham, que trouxe o maior projeto de evangelização para o Brasil, que foi a Minha Esperança Brasil. E no ano passado nós estávamos lá em Carolina do Norte. Nós entrávamos 8 horas da manhã e não tinha horário para sair. Era um intervalo ali rápido de 10 minutos, tinha que retornar para as palestras. E o assunto era o quê? Era evangelismo discipulado. Evangelismo discipulado. Billy Graham, aquele jeito dele simples de ministrar a palavra de Deus, e Deus me deu o privilégio de conhecer um dos discípulos de Billy Graham, que foi discipulado por ele, que está aqui na contracapa do meu livro, que é o Dr. Piller. Escreveu mais de 70 livros e que foi traduzido em várias línguas, dialetos, idiomas de várias nações. E nós estávamos lá, eram 30 pastores de todo o Brasil, e nós fomos os pastores, os primeiros pastores que recebemos toda a literatura do Dr. Piller traduzido na língua portuguesa. E sabe o que contém esses materiais? Cada crente, um discipulador, consolidando crentes para consolidar outros. Que os primeiros que têm que ser discipulados são os crentes, para depois ele discipular outros e consolidar outras pessoas. Sabe qual é o assunto que foi abordado lá, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, por vários pastores que estavam lá representando alguns estados? Pequenos grupos nos lares foi abordado nesse curso lá pela Associação Evangelista Billy Graham. E dentro desses pequenos grupos, irmãos, nós abordamos exatamente o princípio da autoridade, o princípio da honra, o princípio da obediência. Porque, primeiro, se eu não sou capaz de obedecer o meu líder que eu estou vendo, como que eu irei obedecer a Deus aquele que eu não vejo? Se Deus diz assim, ó, ide pregar
Eu não posso sair evangelizando aleatoriamente de qualquer jeito. Eu tenho que observar os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. O Senhor diz assim: olha, eu vos dou autoridade. Então nós temos autoridade espiritual do céu para pisar em escorpiões, para expelir os demônios. Temos autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso pastor, o seu pastor, a nossa convenção, o pastor presidente, ele também delega a autoridade. Lembra daquele centurião? Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu criado está enfermo. Eu não sou digno que entre debaixo do teto da minha casa. Mande somente uma palavra e ele ficará curado, porque eu sou homem de autoridade. Eu digo para os meus soldados: vá e eles vão, vem e eles vêm. Mande somente uma palavra. Está aqui o coronel, aqui, uma autoridade. Quantas vezes falar para o soldado: você vai para ali, vai com uma viatura para ali. Ou seja, princípios. Então, quando esse princípio, irmão, é quebrado, sabe o que acontece? Maldições na vida da pessoa. Então, se eu não sou capaz de obedecer a autoridade estabelecida por Deus, como é que eu vou obedecer a Deus? E a missão do lar, ela trabalha muito. Eu louvo a Deus porque lá em Davinópolis, esse projeto aqui, pastores, é o xodó dos pastores congregacionais. Eu nunca cheguei com um pastor congregacional: rapaz, não está fazendo pouquinho missão do lar. Rapaz, lá você só dirige. Não, eles entenderam a visão de Deus. Eles amam isso aqui, para eles é o xodó deles. Eles amam. E as congregações, tem uma congregação lá em Davinópolis, que é a congregação Monte Sião. Essa congregação não tem mais ninguém para ganhar lá no bairro, porque já ganhou todo o bairro. Inclusive eu falei para ele: vamos mudar o nome desse bairro, rapaz. Vamos chamar bairro dos crentes agora, porque só é crente. Todo mundo aceitou Jesus no bairro. Ontem mesmo, hoje é quinta, né? Ontem foi o dia oficial. Foi o dia oficial ontem. Mandou aqui as mensagens aqui nós temos um grupo só do CNL. Se você entrar no Instagram, você vai ver lá no Instagram, nós fizemos o Instagram do CNL, sempre eles estão lá postando. Ontem mesmo e hoje eles já postaram lá vídeo, pessoas aceitando Jesus, os grupos formados. Então eles amam, as irmãs, elas amam fazer a missão do lar. As crianças estão fazendo missão do lar, a juventude está fazendo missão do lar, toda a igreja envolvida no maior desejo de Deus. Qual é o maior desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Aí quando a igreja se envolve no maior desejo de Deus, irmãos, aí cura acontece, prosperidade de Deus acontece de uma forma naturalmente, milagre de Deus vai acontecer no meio da igreja, porque que a igreja está envolvida no maior desejo de Deus. O corpo de obreiros está envolvido no maior desejo de Deus. A igreja está envolvida no maior desejo de Deus. Então a primeira pessoa que tem que transicionar somos nós, pastores. Pode passar aí, irmãos. Aí está aqui, olha, o que é o propósito deste treinamento? Levar cada pastor, obreiro, líder e membro da igreja a compreensão do que é o projeto de crescimento missionário, fazer de cada discípulo um crente discipulador, fazer com que eles venham compreender seu valor e papel dentro do plano de Deus, desafiar cada crente a ganhar e discipular uma pessoa, liderar pelo menos um grupo CBL, multiplicar o seu grupo CBL. A Assembleia de Deus nasceu aonde, irmãos? Em uma casa. Você sabia disso? Amém? A Assembleia de Deus, ela iniciou, foi em uma casa de uma irmã chamada Celina Albuquerque. A irmã Celina Albuquerque, na época, ela foi diagnosticada com câncer no céu da sua boca. O médico deu um diagnóstico e deu uma sentença de morte para a irmã Celina Albuquerque. Ela tinha 35 anos de idade na época. Não existia
Esse tratamento que existe hoje paliativamente aí, esse tratamento do câncer, de quimioterapia, radioterapia, esses tratamentos paliativos que existem hoje. Na verdade, ela recebeu uma sentença de morte. Foi quando ela e o seu marido, irmão Henrique, conheceram Daniel Pérez no navio. E ela cedeu a sala da sua casa, a irmã Serena Albuquerque. Diz a história das Assembleias de Deus do Brasil, que por volta das 2h da madrugada, a glória de Deus desce dentro da casa da irmã Serena Albuquerque, batiza ela com o Espírito Santo. A primeira pessoa do Brasil a receber o batismo do Espírito Santo foi a irmã Serena Albuquerque. Ela recebeu o batismo do Espírito Santo, a glória de Deus tomou de conta do quarto dela, da sala da casa dela, dos repartimentos da casa dela. Ela foi curada do câncer instantaneamente e partiu para o Senhor com a idade de 95 anos. Glória a Deus. Porque ela trouxe a arca de Deus para dentro da casa dela. A Assembleia de Deus iniciou daquela forma. Então o projeto da Missão do Lar é nós trazermos a arca de Deus para dentro das nossas casas. Você não precisa ser um líder, mas você pode ser um anfitrião. Você pode ser um anfitriã. Você pode se tornar um membro de um pequeno grupo do lar. Irmãos, coisa mais simples é nós formar um pequeno grupo para evangelizar os nossos vizinhos, parentes, amigos e familiares. Por isso que o texto bíblico que nós lemos está escrito aí todos os dias no templo e nas casas. Propósito do treinamento que nós estamos aqui é exatamente trazer você, mobilizar você a entender que nós precisamos gerar filhos para Deus, que eu posso usar minha casa como uma ferramenta essencial da evangelização, que eu posso, aleluia, contribuir para o reino de Deus de uma forma que eu possa alcançar os meus vizinhos, os meus parentes, amigos e familiares. Pode passar. Implica a transição, implica em uma mudança numa forma de ser ou de estar, ou seja, é um processo de mudança de mentalidade. Irmãos, eu costumo sempre dizer que esse projeto não é inovação do pastor Wilson. Esse projeto está na Bíblia. Todo projeto que está na Bíblia dá certo. Agora, quando você quer colocar aquilo que está na Bíblia, não dá certo. Por que Billy Graham morreu com quase 100 anos de idade? Aquele jeito simples que ele ganhava, irmãos, era estado, cidade dos Estados Unidos. Ele alcançou foi os 4 cantos da terra, aquele homem, com uma mensagem cristocêntrica. A mensagem, porque a mensagem era Cristo. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar no projeto que ele trouxe para o Brasil, Esperança Brasil. Não sei se alguém já ouviu falar desse projeto, que eu coordenei na Imperatriz. Nós vemos mais de 1000 pessoas para Jesus através daquele projeto, pastores. Mais de 1000 pessoas para Jesus. E quando nós nos deixamos a ser moldados por Deus, lapidados por Deus, para nós mudar a nossa mentalidade de entendermos e compreendermos a importância da evangelização, do discipulado, que Deus não me chamou apenas para me ser um levita, Deus não me chamou apenas para me ser um pastor congregacional, Deus não me chamou apenas para me ser um presbítero, um diácono, um evangelista, Deus não me chamou apenas para me ser professor da escola bíblica dominical. Deus me chamou para gerar filhos para Ele. E você não vai encontrar na Bíblia. Eu já vi algumas pessoas dizendo, pastor, eu não tenho esse dom, onde está na Bíblia que ganhar algum dom? Me mostra na Bíblia que ganhar algum dom. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Ganhar almas para Jesus não é dom, é uma decisão. Eu posso ter o meu vizinho aqui, morar 20 anos do lado do meu vizinho, eu ver ele todos os dias e não falar de Jesus para ele. Eu posso ficar com minha boca fechada. Eu posso
passei 5 anos em uma faculdade, irmão, foram 5 anos precando da faculdade, mas eu poderia passar 5 anos de boca fechada. Eu ganhei um dos professores mais difíceis de uma das faculdades ali em Imperatriz, era conhecido como ateu, porque ele era professor de filosofia, direito da filosofia, advogado, doutorado, com vários diplomas, mas aqui vamos saber como foi que eu ganhei para Jesus? Através de um relacionamento, conhecido por muitos acadêmicos lá em Imperatriz, professor de quase todas as faculdades do curso de Direito lá em Imperatriz. Eu ganhei, saber como? Através de um relacionamento. Porque ganhar almas para Jesus é uma decisão, evangelizar é decisão, não é dom. Se você já ouviu alguém falar por aí dizendo que você não tem esse dom de ganhar alma, de evangelizar, isso é mentira. A responsabilidade de nós falarmos de Jesus, de nós compartilharmos Jesus, a responsabilidade é de todo salvo. Nem todos foram chamados para ser pastores, nem todos foram chamados para ser um líder, nem todos foram chamados para ser um ensinador da escola bíblica dominical, mas todo crente, sem exceção, do mais velho ao mais novo, foi chamado para ganhar almas para Jesus, para compartilhar o amor de Deus. E eu alcancei através de quê? De um relacionamento, dentro da faculdade. Cheguei para ele e disse assim: professor, queria lhe pagar um lanche. Olha como é fácil você alcançar as pessoas. Queria lhe pagar um lanche. 3 horas, era o primeiro horário dele, tinha acabado. Aí o intervalo era 3 horas da tarde, às 15 horas. Eu disse: eu gostaria de pagar um lanche. Ele disse: é mesmo, irmão? Se é. Ele disse: eu posso lhe aguardar lá na cantina? Ele disse: tem como você trazer aqui não? Ou levar lá na sala dos professores? Eu digo: não, lá na cantina é melhor. Ele disse: não, pois pode ir lá, que já que eu chego lá. Cheguei lá, mandei esquentar 2 caldos, 3 horas da tarde. Imagina, tomar caldo 3 horas da tarde, irmãos. Esquentei 2 caldos. E aí quando ele chegou lá, a cozinheira lá na cantina com os 2 caldos estava fumaçando. Ele olhou e disse: irmão, caldo esse horário. Eu disse: daqui a pouco vai vir um refrigerante, vai vir um suco, vai vir um bolo. Por que o caldo? Irmãos, para ele demorar a tomar, para a gente ter mais tempo para conversar, nos conhecermos, porque evangelizar é se relacionar. E eu comecei ali a dialogar com ele, fazendo algumas perguntas para ele. E quando nós terminamos ali, isso era uma sexta-feira, irmãos. Quando foi à noite, eu ligo para ele, faço um convite, sabe para quê? Eu queria pagar um jantar para o senhor e para a sua família na melhor churrascaria de Imperatriz, é a Cabana do Sol. Aí disse: é mesmo, irmãos? Eu digo: é, mas eu queria passar aí na sua casa, pegar vocês, buscar vocês. Porque também evangelizar é você tomar decisão. Enquanto o discípulo estava preocupado com a alimentação, Jesus era necessário ele passar por Sicar, porque ali tinha uma mulher. Ele sabia que uma mulher ia ali buscar água, a mulher samaritana. Jesus gastou tempo, ele tomou a decisão de se relacionar com aquela mulher. Que quando os discípulos chegaram, eles ficaram abismados. Como é que pode um judeu se comunicando com a mulher samaritana? Porque existia esse litígio, esse conflito, era um absurdo. Mas Jesus tomou uma decisão de alcançar o coração daquela mulher samaritana. Meus irmãos, evangelizar é nós tomarmos decisão de abrir mão da nossa zona de conforto. Ligo para ele comunica a esposa. De repente, quando chega sábado, eu ligo para ele de novo. Domingo de manhã eu ligo para ele. Eu disse: só tem um porém, professor. Eu vou lhe passar para lhe buscar. E aí eu só vou passar na igreja, vou iniciar o culto, começa às 18 horas. Eu inicio o culto e aí deixo o culto na direção do obreiro. Aí nós vamos para a churrascaria. Aí sabe o que ele disse? Ele disse: não, é o seguinte,
Que hora que termina o culto? Eu disse 8 horas. Eles não participam do culto. Aleluia. Eu participo. E aí eu pedi lá para os obreiros guardar lá, colocar o cone, guardar a vaga lá no estacionamento, porque 6 horas já está lotado de veículos. E quando foi 10h05, eu ligo para ele: professor, eu posso lhe buscar? Eles não mandam o localizador, que eu vou com minha família no nosso carro. E eu mandei o localizador da congregação lá do Bacuri, o coronel Brito congregou lá, congregação Vale de Bênção. Quando foi 10 para 18 horas, ele chega com a família, irmãos. Já tinha deixado a vaga lá para ele estacionar o seu veículo. Aí naquela noite eu fui falar sobre 3 tipos de morte: a morte física, a morte eterna e a morte espiritual. Quando eu fiz o convite, veio ele, a esposa e os 2 filhos na frente. O Senhor me tomou naquela noite profecia e disse: para que saibais que eu sou Deus, e hoje estou separando este homem para um grande propósito, e como sinal batizarei ele com o meu Espírito Santo. Quando eu botei a mão na cabeça dele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Os jovens que eram dentro do curso de Direito, que conhecia ele, advogados lá dentro da igreja, começaram a pular. A glória de Deus desceu sobre aquela igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E a família toda foi alcançada. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão. Agora, se você ficar aí de braços cruzados, sem fazer nada, sem compartilhar com o teu vizinho, com o teu amigo, com o teu professor, com o teu patrão, seja instrumento de Deus aonde você está. Deus quer usar você, aleluia. Deus quer que você venha gerar filhos. A igreja precisa sentir dores de parto até que Cristo seja gerado no coração do pecador. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Passa aí, querido. Glória a Deus. Aleluia. Está aí, olha. Quem é o primeiro que tem que transicionar? É o pastor. O pastor é o primeiro que tem que transicionar. Começa com o pastor. Pastor Cavalcante está transicionando? Está. Por quê? Porque ele é o presidente dessa igreja. Ele é o presidente desse campo, é o presidente da convenção. Aleluia. Os pastores estão transicionando, estão abrindo, aleluia, as congregações, trazendo o povo, trazendo os obreiros. Por quê? Porque o pastor é o primeiro que transiciona a visão de Deus. Primeiro é o pastor. O pastor transiciona os líderes transicionam os membros. Pastor Saulo entendeu a visão. Desde a primeira vez que eu estive lá na congregação, e agora ele está transicionando com o que Deus faz. Eu estive lá com o pastor São Luís, o pastor Jair Mãos, está ganhando almas para Jesus. Nós implantamos lá, passei, foi 3 dias lá com ele, implantando a missão lá. Os maiores resultados que ele tem no reino de Deus, no que diz respeito à questão de resultados sólidos, consistentes, está sendo através da missão do lar, porque não tem como dar errado, irmãos. Esse projeto ele trabalha através de relacionamento. Foi através de um relacionamento que eu me aproximei deste homem de Deus, que nós estendamos a nossa amizade, trazendo ele, envolvendo ele na obra, no meio, explicando. Na verdade, um discipulado, né, coronel? Verdadeiro discipulado. Glória a Deus, porque isso é discipular. Você vai transicionando a visão. Eu me lembro que quando nós fomos fazer a missão lá na casa do coronel, lá dentro do quartel, ele foi buscar um homem num bairro distante, irmãos, buscando com a caneta lá, anotando. Tem muitas fotos, tem nos outros slides que a gente mostra, são em outras palestras, que é exatamente a implantação dos projetos. Tem essas fotos, estão nesses slides. Ele lá anotando o nome das pessoas. Nós temos a caixinha de oração, onde que a gente assume o compromisso de orar por aquele convidado.
orar por aquela pessoa que nós estamos trazendo para o ambiente, seja da nossa casa, seja do ambiente da casa de um irmão, de uma irmã nossa. Então é importante quando o líder, o pastor e você que está aqui, você vai transmitir essa visão para aqueles que não vieram. O primeiro é nós, pastores. A importância de um pastor num grupo seria importante demais. Todas as vezes que a gente sai para visitar os grupos lá em Davinópolis, as irmãs com aquela dinâmica no quebra-gelo, elas param tudo. O pastor Carlos chegou, elas param, porque elas ficam felizes com a presença do pastor. E nós precisamos valorizar, porque louvado seja Deus que ainda tem pessoas que têm aquele temor ainda aos homens de Deus, que quando chega no ambiente respeita, reconhece a autoridade, que o homem de Deus está chegando naquele ambiente. E eu fico olhando a alegria dos irmãos, dos convidados, elas vão e apresentam: olha, aqui é o nosso pastor presidente, o nosso pastor da igreja. Elas me levam até os visitantes, as pessoas não evangélicas, e nos apresentam para aquelas pessoas, porque a presença do pastor no grupo é importante. E elas estão transicionando essa visão até para os descrentes. Irmão descrente, que no dia quando não temos a missão lá, que a gente suspende para chamar os irmãos, para conversar, para saber como é que é o grupo, qual a dificuldade, a deficiência. Os vizinhos não gostam. Os próprios vizinhos, os próprios convidados, que quando você cancela, lá é todas as quarta-feiras, que é o dia oficial, não tem ensaio. Ah, pastor, não vou fazer missão lá, me dê a chave da igreja. Não, não tem negócio de ensaio, não tem. Todos dentro da mesma visão, dentro do mesmo alinhamento. É o carro-chefe, é a espinha dorsal. Aí não tem como dar errado, irmão. Agora, se um for para um lado, outro vai para o outro, ele sai. Não sei o que, um vai para ali, outro vai para ali. Não adianta não, você rema, não sai do lugar. Agora, todos dentro da mesma visão, não tem como dar errado, irmãos. Você sabe o que é 200 pessoas batizadas nas águas? Em 2 anos. Estamos construindo um templo, se Deus quiser. Vamos inaugurar agora, em agosto. Nosso presidente já está sabendo, em 1 ano e 11 meses. Aí o povo contribui, irmãos, Deus levanta um verdadeiro avivamento da igreja. Por quê? Porque a igreja está envolvida no maior interesse de Deus, no maior desejo de Deus. Agora, quando você inverte os valores, não acontece nada. Você não vê resultado. Vê o povo é apático, atrofiado. A igreja não cresce, não desenvolve, não tem cura, não tem batismo. Os cultos são sem graça. Por quê? Porque a igreja está dormindo espiritualmente, não se envolve naquilo que é prioridade, naquilo que o Senhor determinou para que ela se envolvesse. E Deus falou comigo, irmãos. Deus disse: por onde tu passar, tu pode dizer para o povo: eu vou fazer 3 coisas. Aqueles que se envolverem com o meu maior desejo, 3 coisas. A primeira, eu vou salvar, eu vou trazer salvação para aqueles que ainda não são salvos dentro das suas famílias. Segunda coisa, você não vai correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão te alcançar. Terceira coisa, há um milagre de curas que vai acontecer no meio do povo. Eu vou trazer cura física no meio do meu povo. Eu me lembro da irmã Lidiane, eu falo o nome dela com muita liberdade. Foi diagnosticada com câncer, irmão. Foi só abrir um câncer. Foi só abrir a casa dela para fazer missão lá. Já se passaram 8 anos. Porque só naquela igreja lá, Imperatriz, eu passei quase 8 anos. Já se passaram 9 anos. A irmã está curada. Foi curada para a glória de Deus. Deus salvou a família, salvou a casa dela. Deus fez do filho dos maiores pregadores. Já pregou até lá em Davinópolis. Ganhei ele para Jesus, discipulei ele. Quando ele pega o microfone e fala: irmãos, eu estou aqui hoje porque o pastor Wilson me ganhou para Jesus, me discipulou. E eu vendo aquele rapaz pregando assim, com tanta graça, irmãos. Eu fico olhando, você chora, o Senhor não tem dinheiro no mundo que pague isso. Vale a pena, irmão, gerar filhos para Deus. Então, seja alguém que venha transicionar
a visão de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Pode passar. Volta um pouco aí. Nós trabalhamos, irmãos, com núcleos de redes, né? Rede de homens, grupos de mulheres, de jovens, de crianças, casais, idosos, mistos, pessoas novas convertidas, que é o novo viver, e também com pessoas voltadas para a área da advocacia. Então nós tínhamos todos esses grupos. Você pode formar dentro da igreja. Você pode formar pequenos grupos com várias classes de pessoas dentro da casa do Senhor. Pode passar. Aí aqui nós temos o primeiro passo para a implantação dos pequenos grupos, é a preparação. Eu falei para os irmãos aqui, nós estamos apenas fazendo um básico para os irmãos, trazendo a importância do projeto. Nós não estamos aqui trazendo uma implantação do projeto, nós estamos trazendo a importância de se implantar um projeto de pequenos grupos nas casas, nos lares. A primeira coisa é o que? É a preparação. É que o pastor Saulo está fazendo, convidando a área 1, a área 1 é pastor, a área 1 aqui, né? Convidando as áreas para entender. E eu falei para ele aqui, marcar um sábado à tarde, né? Sábado à tarde, dar um intervalo ali de 10, 15 minutos e depois entrar ao período da noite, marcando sábado às 14 horas. Nós temos uma palestra que é voltada só sobre consolidação discipulado. Eu explico sobre a pediatria espiritual, como é que eu me torno um discipulador, quais são as estratégias, quais os métodos. E disse Dr. Rick, Deus me deu a oportunidade de conhecer lá nos Estados Unidos. Dr. Rick, ele é muito conhecido das suas literaturas, o que escreveu aquele livro, Igreja com Propósito, Liderança com Propósito. E ele disse que muitas vezes nós fazemos a pergunta errada. Nós perguntamos: o que fará a minha igreja crescer? O que fará a minha escola bíblica dominical se desenvolver? O que fará essa mocidade crescer? O que nós podemos fazer para que haja uma multiplicação mais no meio dos jovens? Em vez de nós perguntarmos o que fará a igreja crescer, nós deveríamos perguntar o que está impedindo a igreja de crescer. O impedimento é a falta de transicionar a visão dos projetos de Deus. Tem vários impedimentos, e ele traz dois tipos também desse impedimento: a ausência de saúde. Quando uma igreja não tem saúde, ela se torna atrofiada espiritualmente, apática. É como uma criança que, quando a mãe dá à luz, ela precisa levar para o especialista, para o pediatra, tem que fazer um acompanhamento. E se aquela criança tiver alguma anomalia, tem que ter um diagnóstico para saber o porquê daquela anomalia, porque aquela anomalia é a ausência de quê? De saúde. Assim é em muitas igrejas, disse o pastor Rick, que essa anomalia, que a igreja não vai, não cresce, não desenvolve, você não vê novos discípulos, você não vê bebês recém-nascidos dentro de muitas igrejas, é o quê? Porque a igreja está com essa anomalia espiritual. Ela não consegue gerar filhos, ela não tem estratégias de pescar, não tem alvo, não tem propósitos para alcançar pessoas. Ela sai atirando de qualquer jeito, qualquer alvo que ela acertar, para ela já é satisfatório. E nós precisamos ter o que? Alvos, estratégias, precisamos ter metas. E aqui nesse primeiro passo é exatamente a preparação, seminário de treinamento da implantação, apresentar o plano à igreja, preparar a igreja espiritualmente, treinar os seus membros. Porque, irmãos, não adianta eu chegar aqui e falei para o pastor Saulo: pastor Saulo, eu vou passar aqui os slides aqui, a missão não é isso, não adianta aqui. A gente precisa mostrar para os irmãos que precisa ter isso aqui. O primeiro passo para que
um projeto venha ter sucesso, o projeto da Missão no Lar, o primeiro passo é esse aqui, é a preparação. Você quer se deixar ser usado por Deus, quer ser um anfitrião, quer ser uma anfitriã, quer ser um líder de pequeno grupo, você quer crescer, multiplicar, quer crescer sua congregação, o passo é esse aqui. Vou treinar os irmãos. Às vezes a gente tira tempo aí para a igreja para tantas coisas, né? Tantas outras coisas. Por que não tira 2 dias? Eu vou trazer os meus liderados, eu vou trazer os obreiros, eu vou trazer a minha congregação para ela ser treinada. E ela vai ter uma visão diferente de como devemos trabalhar de uma forma que possamos ter consistência de pessoas congregando conosco, pessoas salvas, alcançadas através da missão no lar. Irmãos, lá em Imperatriz eu alcancei um médico, ele é conhecido. Ontem mesmo ele mandou uma mensagem para mim, doutor Calixto. Ele é um dos donos do Hospital São Rafael. Ele é casado com a doutora Carlete. Ela é ginecologista. E eu fui fazer missão no lar, um dos lugares mais difíceis. Primeiro, lá vão dar 6 horas se você não vê mais ninguém. Primeiro, apartamento. Como é que eu vou alcançar a pessoa dentro de apartamento? E nós conseguimos entrar lá dentro desse apartamento dele através de um irmão que eu estava discipulando, de uma pessoa que eu ganhei, estava discipulando, que faz parte da família da esposa dele. E aí ele contou sobre o projeto. Vamos fazer aqui um projeto aqui, uma célula aqui dentro do apartamento aqui, é bom. E na época a esposa dele, sendo ginecologista, ela não podia ter filho, é estéril. Imagina que uma mulher é ginecologista e ela mesmo não podia ter filho. E aí na missão do lar, porque a missão do lar acontece milagres dentro da missão do lar. Tem várias fotos, quando nós implantamos o projeto, de pessoas que o Senhor tem curado. Meu Senhor curou a irmã do câncer, curou o esposo de uma irmã do ciclo de oração, que estava mais de 20 anos afastado da igreja, e ele foi alcançado dentro da casa dele, porque Jesus curou ele do coração, e se submeteu a uma cirurgia, e uma cirurgia muito delicada do coração. O Senhor foi lá, interviu na cirurgia, curou ele, e ele voltou para Jesus para uma bênção, para a glória de Deus. Foi na casa dele, na missão lá, quase 20 anos afastado. E aí eu fui fazer missão lá. Nos slides aparece. Eu fui fazer a missão no lar e está lá eu. Aí antes de terminar, concluir, nós fizemos lá a dinâmica, todo ministrei a palavra. Aí para concluir, eu falei assim, doutor Calixto, o senhor me permita eu fazer uma oração pela sua esposa, porque já tínhamos falado que ela já estava frustrada, né? Porque não conseguia ter filho. E eu chamei a minha esposa, estava comigo, eu disse, doutor, o senhor coloca a sua mão sobre a barriga da sua esposa. Eu pedi para a minha esposa também colocar a mão sobre a barriga dela. Eu peguei o óleo de sua mão, ungi, orei e falei para o Senhor realizar um milagre no ventre daquela mulher, daquela doutora. Irmãos, a criança, quando nasceu, eu levava lá para Petião para me consagrar a Rafaela, a criança. Ela engravidou, a criança nasceu saudavelmente. Todos os anos eles me convidam para mim no casamento daquela criança, que é a coisa mais linda. Deus foi lá, abriu a madre daquela médica para a criança. Aconteceu aonde? Na missão no lar, irmãos. Missão no lar. Então, missão no lar é um lugar onde acontecem os milagres de Deus. Ele nunca tinha colocado os pés dentro de uma Assembleia de Deus, dentro de uma igreja evangélica. Nunca. Sabe onde foi que ele foi levar? Foi levar a criança para consagrar no altar da igreja. Foi levar a criança. Porque a missionária abre esse elo de relacionamento. Então nós estamos aqui preparando os irmãos
para trabalhar com esse projeto. O pastor Saulo já trabalha, já vi. O meu nome daquele obreiro lá, pastor, que ele estava testemunhando, que ele foi alcançado, o Raifran. O Raifran, missão lá é o xodó dele. Você vê que quando ele fala da missão lá, está estampado no rosto dele, a alegria dele, quando ele fala do projeto da missão no lar. Então, irmãos, agora exige o que? Dedicação. Vou falar para os irmãos, tem sacrifício, pastor? Tem. Porque todo projeto, irmãos, para você consolidar a vida, tem que ser algo sacrificial. Porque é diferente do que eu falei de você simplesmente fazer um evangelismo. É diferente fazer evangelismo, coloca o panfleto aqui na mão de cada um dos irmãos. Vamos fazer uma arrasta aqui na praça que tem aqui próximo aqui na praça. Vamos lá, irmão. Vamos fazer um evangelismo puro. Vamos lá evangelizar. Não é difícil não, irmão. Botar uma caixa de som na praça e falar, Jesus te ama, ele te liberta. Isso é a coisa mais simples. Sábado agora nós fizemos uma carreata, foi com um carro com um trio elétrico. A gente gritando nas ruas de Davidópolis, Jesus te ama. O mês global da evangelização não é difícil não. Agora, sacrificial é você consolidar a vida, é você discipular, é trazer, fazer pessoa aqui, um obreiro consagrado, gerando filho. Aí isso você tem que gastar tempo, você tem que invertir tempo, trazer a pessoa, invertir. Lá em Imperatriz tem um dos pregadores, que esse rapaz, eu ia buscar ele na casa dele. Ele fazia parte da missão no lar. Eu substituí um dos pastores mais difíceis lá em Imperatriz na época, chamado pastor Geraldinho. O pastor Geraldinho estava no auge do ministério dele, trabalhando com aquela arte de libertação, aquela coisa muito usada, né? E foi quando ele foi transferido daquela igreja para outra, e eu fui substituir ele. Foi um maior desafio na minha ministério do prefeito substituir aquele irmão. Mas, irmãos, eu falo para a glória de Deus. Sabe o que mudou aquela igreja? Foi a missão lá. A missão lá. Porque a missão lá foi que foi consolidar realmente, porque você foi ver a realidade realmente da igreja, daqueles que estavam sendo ganhos. E esse rapaz foi um deles que eu ia buscar ele na casa dele, que nós ganhamos na missão lá. Eu fazia o café da manhã todos os domingos para os nossos convertidos, todos os domingos. Eu não iniciava o café da manhã sem antes ele estar presente. Eu ia buscar ele. Quando eu ligava, a mãe dele ele estava dormindo, pastor. Irmã, eu estou indo aí buscar ele. Eu ia lá, só que ele está no quarto, eu puxava ele só. Acorda, rapaz. O café está lá, os irmãos estão te aguardando. Enquanto não chegar, os irmãos tomam café, estão ocupados. Acorda, vamos lá. E ele, pastor, mas está lá, obreiro hoje, pregador do Evangelho, discipulador, multiplicador do reino de Deus na glória de Deus. E crente o quê? Crente consolidado, crente obediente, submisso. Porque deixa eu dizer uma verdade aqui para os irmãos. A maioria de nós, irmãos, seja sincero, eu vou dizer para vocês aqui, eu sou um milagre de Deus. Eu não nasci no lar evangélico, pelo contrário. A minha família, meu pai não era crente, era raparigueiro, bebelão. Eu nasci num lar totalmente desestruturado, através de uma luz que brilhou lá dentro da casa do meu pai, quando o Senhor me alcançou, e através da minha vida eu ganhei meu pai para Jesus, ganhei minha mãe para Jesus, ganhei meus irmãos para Jesus. Mas eu falo para os irmãos, nunca ninguém sentou comigo, eu permaneci pela graça de Deus. Eu passei 8 anos dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, 8 anos ganhando de recruta para oficial para Jesus, para a glória de Deus, evangelizando ali dentro daqueles 50 dias. Mas nunca eu tive alguém que sentasse comigo e se importasse para me explicar sobre as Escrituras, sobre as coisas de Deus. Eu permaneci pela misericórdia de Deus. Quantas vezes os meus amigos, entre aspas, iam na minha casa me buscar para ir para a Flyback, estava no auge, o negócio da Flyback, a Brother estava no auge, ia me buscar, eles iam, mas os crentes não iam lá não me visitar, eu nunca recebi visita de alguém para permanecer pela vontade de Deus. Eu me lembro foi quando
eu fui participar de um seminário de missões. Seminário de missões interdenominacional. E foi quando eu comprei um livro, eu me lembro, de um dos palestrantes, um livro, O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. E eu li aquele livro e comecei a pesquisar sobre aquele escritor, Oswald Smith. Depois, quando eu fiquei sabendo que ele era escritor de outros livros, toda a coleção do livro de Oswald Smith, eu comprei e comecei a ler esse livro. Foi assim que Deus foi incendiando o meu coração. Mas eu falei para Deus, aquilo que eu não recebi, eu não quero que os outros também seja da mesma forma. Aquilo que eu não recebi, eu não quero jamais dar para os outros, Senhor. Eu quero fazer a diferença. E hoje eu vejo, irmãos, a necessidade. Eu falo para os irmãos, 25 anos pastoreando. 25 anos não, fez agora 25 anos, foi só Imperatriz, foi 2 anos, dava 27 anos pastoreando, irmão, igreja. Eu nunca vi a necessidade tão grande da liderança, obreiros da igreja, entender o princípio discipulado. Sabe por quê? Porque inculcaram na nossa cabeça que discipulado é um departamento da igreja. E discipulado não é departamento, discipulado é uma doutrina bíblica. O mesmo Jesus que nos ordenou nós batizarmos nas águas, foi o mesmo que nos ordenou nós fazermos discípulos. O mesmo Jesus que diz: fazer isto em memória de mim, quando nós cercamos a mesa do Senhor, para trazermos em memória a sua morte, a sua ressurreição, através da Santa Ceia do Senhor, é o mesmo que disse: ide e faça o discípulo, porque discipular é uma doutrina, assim como a doutrina do Espírito Santo, assim como a doutrina do pecado, a gramatologia, a pneumatologia, a teologia sistemática, seja lá qual for a doutrina, o discipulado também não pode ficar de fora. Mas infelizmente, no decorrer de quase 100 anos, a Assembleia de Deus, agora que ela vem fazer congresso para o discipulado. Já participei do 8º congresso de discipulado para o Brasil, no estado de Santa Catarina. Por quê? Porque os pastores realmente agora estão sentindo na pele o quanto a deficiência do nosso discipulado. Nós achávamos que o discipulado era aquele: comprar o discipulado, a revista discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, a revista você ganha a pessoa e diz: amanhã eu tenho escola bíblica dominical, vai lá. Eu falei para o pastor Raul Imperatriz, eu disse assim para ele: eu desafio o senhor e qualquer outro, para nós entrar bem aqui dentro do seu carro aqui e nós começarmos pelas maiores igrejas de Imperatriz, se o senhor encontra sala de discipulado, se o senhor encontra sala de novo convertido, o senhor não encontra. O João Cardoso lá em Imperatriz, a livraria está abarrotada de revista de discipulado, discipulador chega na perto de acordo, porque ele vende, porque não tem novo convertido nas igrejas. Aí, irmão, eu duvido se as pessoas querem se guerrear para ganhar alma para ele, para discipular, fica se guerreando para outras coisas, mas para ganhar almas para Jesus, muitos não querem. Quer trabalhar para Jesus? Meu filho, está aqui a Bíblia, está aqui a revista do discipulado. Então ganhe pelo menos uma alma e seja um mentor espiritual dessa pessoa. Aí você está apto para o ministério. Eu entendo que o ministério tem que se agir dessa forma. As pessoas não querem, irmãos. Aí querem abrir congregação, abrir igreja aí, mas querem chegar com os outros das outras igrejas. Pelo amor de Deus. Eu nunca sabia que Davinópolis era uma cidade assim. Porque olha assim, rapaz, é ministério para todo lado. Ah, saiu de uma igreja, saiu não sei de quem. Esse aqui saiu de lá, abriu aqui, saiu daqui. Todo mundo quer ser grande, ninguém quer ser servo. Não gera filho para Deus, não gera discípulo para Jesus. Agora, quando a igreja trabalha com discipulado, é diferente. Cada crente um discípulo, cada crente, vamos dizer comigo, repita após mim: cada crente, diga cada crente, um discípulo, discipulador. Cada crente um
princípio discipulador. Sabe qual é o nosso tema lá em Gavinópolis? Um ganha um e consolida. Não é só orar não, é consolidar. O ano da multiplicação. Porque o crente que passa 365 dias, irmãos, passa 12 meses, passa um ano sem gerar um filho para Deus, esse crente está doente. Não tem como. Não tem como, irmãos. Como é que eu digo que eu estou enxertado na videira? Jesus disse: vós verdadeiramente tornareis os meus discípulos quando vós produzir muito fruto. Pastor, mas eu já toco na igreja. Pastor, mas eu já ministro no púlpito, no altar. Pastor, mas eu já sou professor da escola bíblica. Quem foi que disse que isso? Jesus está se referindo a isso? Jesus está referindo é gerar filho, é consolidar a vida para ele, é você ser mentor espiritual, você mesmo gerar, você mesmo discipular, você cuidar dessa pessoa e fazer com que essa pessoa também venha multiplicar, venha fazer parte da genealogia da multiplicação do reino de Deus. Aí alguém já viu que eu tenho esse dom, pastor. Isso aí, tem gente que já nasceu com esse dom. Isso é mentira, irmãos. Não existe, isso está na Bíblia. Pastor, mas a Bíblia diz lá em Efésios, os ministérios, ele deu uns para apóstolos, ele deu outros para evangelistas, ele deu outros para doutores, mestres. A Bíblia não resta para o quê? O aperfeiçoamento. Mas está dizendo aí, está algum versículo explícito dizendo que Deus está que eles estão isentos de não gerar frutos para Deus? Tem algum contexto nesse versículo dizendo o aperfeiçoamento dos santos é exatamente para ganhar alma? Mestre, é mestre, então seja mestre ganhando almas. Use a tua inteligência para ganhar almas. É levita, então seja levita para ganhar almas. Você é um apóstolo, seja um apóstolo aqui na igreja para ganhar almas. Aleluia. É presbítero, seja presbítero para ganhar almas. Quer comais, quer bebais, façai-vos qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para ganhar almas. Aleluia. Almas, irmãos. Como é que Jesus é o nosso modelo, mestre por excelência, Deus por excelência? Jesus, ele desenvolveu todos os 5 ministérios. Jesus continua sendo mestre, evangelista, até diácono Jesus foi, irmãos. Até lavar os pés dos discípulos Jesus lavou. Até servir a mesa Jesus serviu. Jesus é o nosso modelo. E tem pessoas dentro das igrejas espalhadas por diversas igrejas, denominações evangélicas, querendo se anular da sua responsabilidade por causa de títulos, por causa de posição eclesiástica dentro da igreja. Não, Senhor, não, Senhora. A obra da evangelização é uma obra imperativa e Deus chamou todo salvo para ganhar alma e para discipular vidas. Mas quem que Deus abençoa, quem que Deus dá um crescimento? Deus só dá um crescimento. Apolo, Paulo plantou, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Deus só dá crescimento quando nós fazemos essas duas coisas. Não tem como. Paulo, pastor, mas eu sou Paulo, pastor, só para plantar. Mas Paulo também, ele regou. Se você é um estudioso da Bíblia, você sabe muito bem que quem discipulou Timóteo foi Paulo. Barnabé foi Paulo. Orientou, discipulou, acompanhou. Foi influenciado pelo ministério de Paulo. Por isso que Paulo disse para Timóteo ser exemplo dos fiéis. Ninguém despreza a velocidade. Ele também inspirou outras pessoas. E discipular
é nós inspirarmos outras pessoas, transferir o caráter de Cristo para outras pessoas. Quando o pastor Saulo, os nossos pastores que estão aqui, convidar vocês, convidar os irmãos para um seminário de implantação do projeto da Missão no Lar, eu falo para os irmãos, você sabe por que esse projeto aqui tem dado certo? Porque é um projeto que trabalha com as ferramentas do que está na Bíblia, que senão jamais daria certo. Pode surgir métodos, pode surgir tantas estratégias aí, mas o que está na Bíblia não é ultrapassado. Os métodos da Bíblia funcionam até hoje. A igreja primitiva sempre foi uma igreja dos lares, das casas. E se nós usarmos as nossas casas como uma ferramenta essencial para a evangelização, nós vamos ganhar os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, familiares para o Senhor Jesus Cristo. Faça isso. E para nós concluirmos, passa aí. Pode passar. Segundo passo, a organização. Escolher o coordenador geral e os líderes do grupo. Tem que ter um coordenador. Não sei se aqui já está falando por área, já, né, pastor Sá? O coordenador geral. Depois organizar os grupos e definir aonde funcionarão. Eu peguei lá Davinópolis, eu mapeei todo Davinópolis. Eu falo Imperatriz, quando eu coordenei o projeto lá, eu mapeei todas as casas. Você sabe que é 3.000 casas sendo mapeadas. E cresceram, nós tínhamos, eu fiz um culto lá, o meu filho fiel. Irmãos, foi até o pastor Celso Godoy, ele de Curitiba. Meu filho fiel, se levar as pessoas do Evangelho para os grupos, nós tivemos quase 60 decisões naquele dia, num culto de terça-feira, 60 decisões, e nós tivemos quase 300 pessoas que estavam todas de azul, escrito assim: sou fruto da missão no lar. 300 pessoas quase. Sou fruto da missão no lar. É uma igreja, é uma congregação. Você passa anos, você não alcança 300 pessoas. Estavam lá. Aqui, uma terça-feira, muitos não foram porque era depois da semana, chegam tarde do trabalho, mas nós realizamos. E agora nós fizemos lá em Davinópolis também. E dá certo, não tem como dar errado. Então, cada pessoa escolhe um grupo que deseja participar, visitar e convidar os membros que não se inscreveram. Cada grupo marca o dia e a hora da reunião. Dias oficiais. Tem pessoas que, pastor, eu não posso fazer na quarta à noite. Qual é o dia que você pode? Pastor, dando na semana não pode. Final de semana você pode? Posso, no sábado. Então não vai no sábado, irmão. Mas todos fazem. Tem CML lá em Davinópolis que funciona no sábado à tarde. Porque aí a pessoa não tem condição de fazer na quarta à noite, mas faz no sábado à tarde. Os grupos das crianças, CML, alcançando outras crianças. E através das crianças, os pais estão vindo para a igreja e sendo alcançados pelas crianças do CML. Você entra lá no Instagram, você vai ver os grupos lá. Tá? Dias oficiais na igreja. Qual é o dia oficial aqui, pastor Saulo? Na quinta-feira é o dia oficial, não tem assinado, né? Esse é o dia oficial. Dia oficial. Aí a igreja estabelece um dia oficial, todo tem da mesma visão, irmãos. Aí Deus vai abençoando, pastor Saulo. Pode passar. Aí a execução reuniu os líderes para entregar materiais, dar orientações gerais, esclarecer todas as dúvidas. Todos devem adquirir. Isso aqui era no treinamento, né? Iniciar reuniões, ser fiel ao compromisso. Irmão, a pessoa não pode faltar no CML. Esse dia que ela estabeleceu a casa fixa do CML, porque os pastores aqui, alguns já foram treinados, né, instrução? Então, o dia fixo que é estabelecido, aquele dia não pode faltar. Eu tive uma professora, deixa eu dizer para vocês, uma professora que era do meu TCC, ela fazia parte dessas comunidades, faz parte dessas comunidades de célula. Aí, um dia que era para me orientar na apresentação que eu ia fazer, eu disse assim: professora, eu
tem como ser na quinta-feira. Ela disse assim: olha, pastor, quinta-feira ela mora na Nova Imperatriz, ela atravessa toda a cidade, e ela vai para o pai, vai ir para o centro, quase saindo de um bar, entrando ali no Cacauzinho. Sabe para quê? Para liderar uma célula. Ele disse: pastor Wilson, esse dia é o dia da minha célula, e eu não abro mão da minha célula, eu posso abrir mão da faculdade, eu abro mão de qualquer coisa, agora da minha célula eu não abro mão. Aí ela alcançou tantas pessoas naquele bairro lá, e eu meditando assim, falando assim: vai ser lá naquele bairro, se uma igreja lá se despertasse para trabalhar com uma missão lá, porque a igreja lá Assembleia de Deus não foi despertada, e vai as comunidades lá, estão ganhando as pessoas lá para Jesus. E eles crescem de uma forma silenciosa, viu, irmãos? Pessoal, tem igreja lá em Imperatriz, eles têm 2 cultos, 3 cultos, aliás, por dia, 3, que não tem onde estacionar carro. A igreja que nasceu um dia desse. Qual é o segredo? Céu, acompanhamento. Eu fiz agora uma camp Holy Spirit. O pastor Washington pegou, o pastor Cavalcante já esteve lá comigo, o pastor Ronei de almoçar. Foram mais de 50 pessoas que aceitaram Jesus Cristo. Mais de 50. Então essas pessoas, quando aceitam Jesus, ela tem que ser o quê? Agregada dentro do pequeno grupo. Ela tem que sair dali sabendo quem é o seu discipulador, quem é o seu mentor espiritual. Aí essa pessoa permanece. Aí não tem como errar. Eu conheci um grande homem de Deus chamado pastor Vasconcelos. Ele abriu talvez você nunca nem ouviu falar nessa igreja. Alguém conhece Fortaleza aqui? Fortaleza, que conhece lá, a igreja lá, a igreja da Paz, lá em Fortaleza. Eles completaram 10 anos lá. Eles estão com 10 mil membros. Cada ano ganharam 1.000 pessoas para Jesus. E Deus me deu o privilégio de conhecer esse grande homem de Deus, pastor Vasconcelos, que foi discipulado por pastor Henrique, que é o fundador da Igreja da Paz. Quem conhece Santarém aqui? Santarém. O senhor já conhece Santarém? O senhor vai falar da Igreja da Paz em Santarém? Eles dão ceia para 65.000 pessoas. Mas você não vê marketing dessa igreja, você não vê propaganda dessa igreja, não vê nada. Eles crescem de uma forma silenciosa. E fazem um brilhante trabalho. Então, quem tiver o privilégio de um dia ir lá em Santarém, conhecer essa igreja, a igreja é bem organizada, eles são muito bem organizados. Pode passar. Ali, olha, são grupos só que são lá de irmãs, né? A maioria dessas pessoas são pessoas não evangélicas. Como um pastor de uma congregação pode organizar um pequeno grupo, olha, com muita oração, se possível falar com o coordenador local, para pedir a implantação, participar dos treinamentos, escolher um irmão, uma irmã que vai agregar o pequeno grupo. Dessa forma é muito simples você formar um pequeno grupo. Pode passar. Pode passar, vou passar mais. Funcionamento do pequeno grupo, normalmente numa casa, uma vez por semana, aproximadamente de 45 a 60 minutos de duração, de 3 a 14 participantes. Escolher alguém para cuidar das crianças. É o CPA de crianças, que nós temos paralelo da missão do lar de adultos. Então, o número de participantes é de 3. Eu já iniciei uma missão lá, só eu e minha esposa. Eu abri o grupo multiplicou, depois eu coloquei um líder para tomar de conta. Várias vezes eu abri grupos assim. Eu e minha esposa nós começamos. Quem conhece aqui o Cacauzinho? Quem vai falar no Cacauzinho? Hoje é campo da conversão. Vocês nunca foram no Cacauzinho? Conhecido como Jacapô, não era o nome do lugar, Jacapô. Foi a primeira congregação que eu fui pastorear, fui lá. E quando eu cheguei lá, o Cacauzinho é uma família que domina, católica, beata. E quando eu cheguei lá, eu fui fazer missão lá, eu e minha esposa, sabe? Quem foi as primeiras pessoas que nós ganhamos? Catequista do local. Nós ganhamos ele para Jesus através do Padre São Jorge. Eu cheguei lá na casa dele para implantar a missão lá, porque eu queria uma reunião, se conhecer, eu tive contato com ele. Quando eu chego lá, encontro o Padre São Jorge do Padre. E aí a esposa dele vem recepcionar eu e minha esposa.
esposa, e ele pergunta para mim se eu estava vendo um demônio no quadro de São Jorge. E eu disse para ele assim: não, meu querido, eu estou admirando quem foi que pintou esse quadro, porque alguém para pintar um quadro de São Jorge tão belo, tão bonito como esse, só alguém para ter recebido a inspiração de Deus. Ele olhou assim, me chamava de missionário e disse: é sério, missionário? Eu disse: sério, eu queria ganhar um quadro desse de presente. Irmãos, ele foi lá na parede, pegou o quadro e trouxe para mim. Ali começou com relacionamento. Aí foi na hora que o Espírito Santo entrou ali, comecei a dialogar com ele. Levei o quadro, ele levou o quadro, colocou no bagageiro do carro. Quando cheguei em casa, eu peguei gasolina, joguei em cima do carro, taquei fogo. Sabe quando que ele foi saber que eu toquei fogo no quadro? No dia quando nós ganhamos ele para Jesus, só no dia que eu nasci por um. Depois que eu toquei fogo no carro, passou 8 meses para nós alcançar ele. A esposa dele fazia parte da congregação El Shaddai, 22 anos, cantava no coral da igreja, conheceu ele, ele tirou ela da Assembleia de Deus, casou, e o padre colocou ele para ser o responsável da igreja católica. E aí ele desceu na Dogival, o carro perto de São Rafael, um carro arremessou ele 50 metros, ele quebrou as 2 pernas. Aí sabe quem ia visitar ele lá no Socorrão? Não era o padre não, era o pastor Wilson. Eu levava água de coco para ele, levava comida para ele. E no dia quando ele recebeu alta, eu peguei ele, botei no carro, passei na farmácia, comprei todos os medicamentos dele. Aí fui fazer uma missão lá dentro do carro dele, com as 2 pernas onde estragam aqueles ferros atravessados. E ele disse assim: missionário, eu quero lhe dizer algo. Eu disse: fala, querido. A partir de hoje eu quero dizer que eu quero fazer parte da Assembleia de Deus. Porque a feira e nem o padre nunca vieram aqui nem rezar um texto para mim. E o senhor foi no hospital, me visitou, levou água de coco para mim, comprou meus medicamentos e trouxe para minha casa. E a esposa dele, com quase 23 anos, chorando, voltou para Jesus, para a glória de Deus. Sabe quem foi um dos meus maiores auxiliares? Para nós batizei uma vez só, a pessoa foi lá, batizei uma vez só, 28 jovens nós batizamos no primeiro batismo, um povoado, hoje lá é Campo da Comatense. Construímos aquele templo central lá. Depois de lá você tem acesso a Davi, Cacauzinho, conhecido como Jacaré. Irmãos, as pessoas chegam no lugar e dizem assim: esse lugar aqui tem uma cabeça de bode enterrado, ou um lugar difícil para ganhar. É nada, irmão. Não tem lugar difícil não. Não existe isso. O Evangelho é poder de Deus, meu irmão. Onde você for, o Senhor vai contigo na frente. Aleluia. Seja dentro de faculdade, seja no interior, seja na zona rural, seja onde você colocar a planta dos teus pés, o Evangelho é poder de Deus e salvação para toda aquele que crê. Um cacauzinho, eu e minha esposa dizendo, no dia da nossa posse, um sábado chuvoso, 2 sapos cururu dentro da igreja, 2 crentes, a primeira ceia. Irmã Edna, quando eu fui dar ceia para ela, estava endemoniada. Saí de lá assim, quase, sabe quantos crentes que eu deixei? Deixei mais de 80 crentes naquele lugar, para a glória de Deus. É um milagre, não é? Milagre. Através de quê? Da missão no lar. Tudo começou através do relacionamento discipular. Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Quero fazer uma oração por você nessa noite. Com a permissão aqui do pastor, gostaria de fazer uma oração por você. Fique em pé. Glória a Deus. Quantos querem se deixar ser usado por Deus? Amém? Você quer se deixar ser usado por Deus? Amém? Eu creio que alguma coisa você absorveu aqui nessa noite. Quantos absorveram a palavra do Senhor? Diga amém. Então levanta suas mãos. Querido Deus, te agradeço, Senhor, por todas essas orientações que teu Espírito Santo trouxe, Senhor, aos nossos corações.
Eu te louvo, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Alves Cavalcante. Aonde o teu filho estiver nesse momento, Senhor, com a pastora Oneide e toda a sua família, estenda as tuas mãos sobre a vida do teu ungido, Senhor. Sê com ele, aonde ele coloca a planta dos seus pés, que a nossa convenção continue avançando, crescendo, Senhor. Levanta homens leais, homens, Senhor, aleluia, que tenham o amor, os princípios de Deus em seus corações para continuar fazendo a tua obra. Eu te louvo, Senhor, pela vida dos obreiros que estão aqui, Senhor, na minha retaguarda, pela vida do pastor Daniel, pastor, Senhor, desta área, pela vida, Senhor, do pastor Marcos Roberto, pela vida de todos os obreiros, pastor Saulo, Senhor. Toma o teu filho também nas tuas mãos, como coordenador, Senhor, como este obreiro que está mobilizando, Senhor, esta cidade para fazer a tua obra, Senhor, para fazer missão do lar. E eu profetizo nessa noite, aonde estiver um crente, Senhor, envolvido nesse projeto, envolvido na tua obra, Senhor, cura ele, abençoa ele, cura, Senhor, de qualquer doença e de qualquer enfermidade, Senhor. Salva, Pai, aqueles que ainda não foram alcançados. Enche os teus filhos com o teu Espírito Santo para fazer a diferença, Senhor, nesta cidade. Assim nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nos blinda, Pai, da planta dos nossos pés ao alto da nossa cabeça, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Deus vos abençoe.